minha família acreditou na mentira da minha irmã. Da noite para o dia, passei de orgulho à vergonha. Eles me jogaram fora como lixo, me apagaram de todas as fotos, de todas as memórias. Durante anos, dormi na minha caminhonete, comi uma vez por dia e tentei esquecer o som da voz da minha mãe quando ela disse: "Você não é meu filho." Eu construí minha vida da lama em que me deixaram. Então, no mês passado, eles ligaram. Falidos, desesperados, chorando que perderiam a casa. A mesma casa que eles arrancaram de mim. Eles queriam que eu os salvasse. E eu poderia ter salvado, mas não o fiz. Porque algumas lições só podem ser aprendidas quando se perde tudo. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se minha história te comover, por favor, clique em inscrever-se. Isso me ajuda aqui a continuar compartilhando essas histórias reais, não de vingança, mas de sobrevivência, de se levantar quando ninguém pensava que eu conseguiria. Meu nome é Caio Rocha, e foi assim que aprendi a viver sem as pessoas que me destruíram. A casa dos Rocha parecia perfeita por fora, o tipo de lugar que as pessoas apontavam quando diziam: "Isso é o que parece uma família estável." As luzes da varanda sempre brilhavam em um tom dourado suave. O jardim era aparado com precisão. E minha mãe, Viviane, garantia que cada cartão de Natal capturasse nossos sorrisos e suéteres combinando. Naquela noite úmida de domingo, antes de eu voltar para Ouro Preto, eu também acreditava naquela imagem, até que comecei a notar as rachaduras por trás da moldura. Lá dentro, o ar cheirava a cedro e canela. Meu pai, Gustavo, sentava-se na sala de estar, ensaiando como diria a seus amigos que seu filho havia conseguido um estágio em uma grande firma de investimentos. Minha mãe estava ali aperfeiçoando o retrato da família, reorganizando porta-retratos de prata até que os ângulos parecessem confiáveis. Eu estava secando a louça, ouvindo suas vozes flutuarem pela casa como um comercial antigo, caloroso, polido e ensaiado. Então havia Sara, 15 anos, adotada quando tinha 3, com grandes olhos castanhos e todo o drama de uma atriz de teatro. Ela estava no canto, consertando um adereço quebrado de sua peça da escola. Eu me agachei ao lado dela, apertando um parafuso de volta no lugar. Ela sorriu. Disse: "Obrigada." Mas seus olhos, aguçados e úmidos, moveram-se em direção ao papai. Depois, de volta para mim, com algo mais sombrio do que gratidão. Aquele olhar ficou comigo. No jantar, ela começou uma de suas histórias. "Aquele garoto da escola continua me seguindo." Ela sussurrou dramaticamente, girando o garfo. "Ele esperou do lado de fora do ensaio de novo. É assustador." Minha mãe engasgou. Horrorizada, meu pai empurrou a cadeira para trás, maxilar tenso. "Querida, você deveria ter nos contado antes. Vamos colocar uma nova fechadura no seu quarto." Eu conhecia o garoto. Ele era do meu antigo grupo de amigos. Ele não a estava perseguindo. Ele havia emprestado a ela um roteiro. Mas eu não a corrigi. A mesa brilhava sob a luz de velas. Todos tão unidos em sua preocupação por Sara. E eu não queria ser aquele que quebraria isso. Então, eu engoli em seco novamente. Quando a sobremesa chegou, minha mãe me pediu para postar nossa foto de família de Natal. A. Rocha Fortes. Sara se inclinou e editou a legenda antes que eu pudesse impedi-la. Porque alguns de nós são sempre os favoritos. Eu deletei. Ela notou. Seu rosto se contraiu, mas ela não disse nada. Mais tarde, eu a acompanhei até o andar de cima. Seu quarto era uma mistura caótica de pincéis de maquiagem,
esboços inacabados e notas adesivas de diálogos coladas no espelho. Eu me encostei no batente da porta. Ei, talvez diminua um pouco as histórias. Certo? Você assusta e a mãe. Ela se virou para mim, olhos vidrados. Histórias? Você quer dizer a única vez que alguém realmente me ouve? Sara? Não, não. Sua voz tremeu, mas suas palavras cortaram fundo. Enquanto você for aquele de quem eles se gabam, eu nunca serei suficiente. Talvez seja assim que essa família funciona. Eu queria dizer a ela que estava errada, que ela também importava, mas as palavras morreram em algum lugar atrás dos meus dentes. Eu disse a mim mesmo que era apenas drama de adolescente. Ela superaria isso. Naquela noite, enquanto eu fazia as malas para Ouro Preto, papai me deu um cartão para emergências. Mamãe ajustou minha gola, disse: Continue nos representando bem, Caio. O mundo vê nossa família através de você. Sara estava no topo da escada, de braços cruzados, observando. Ela sorriu levemente. Não deixe ninguém descobrir sobre o seu outro lado, disse ela. Era o tipo de meia piada que fica muito tempo na sua cabeça. Eu ri, mas meu peito estava pesado. Na minha saída, na manhã seguinte, passei pela porta dela. Havia uma fechadura nova instalada em sua mesa, um pacote impresso intitulado Plano de Segurança para Garotas Adolescentes. A caligrafia da minha mãe preenchia as margens com notas e lembretes. Eu congelei por um segundo, sem saber por que aquilo me incomodava. Deveria ser apenas precaução, mas parecia um roteiro esperando por uma performance. Naquela época, eu não sabia que a linha entre história e realidade já estava se confundindo e que eu era aquele prestes a pagar o preço. Era final de outubro, quando meu telefone começou a vibrar, primeiro com chamadas perdidas, depois com mensagens de texto que não faziam sentido. Seu nojento, como você pôde? Você está acabado. Eu tinha acabado de terminar um treino brutal em Ouro Preto. Meu ombro queimava dos treinos de cortada, minhas pernas pesadas. Pensei que alguém tivesse morrido. O vovô, talvez. Mas quando liguei para casa, a voz do meu pai veio como gelo. Traga sua bunda aqui agora. Então ele desligou. Dirigi direto pela noite. 15 horas de silêncio, café e estática. Quando entrei na garagem, havia carros alinhados na rua. A caminhonete do meu tio, Bruno, o carro dos meus avós, o SUV da minha tia. A luz da varanda estava acesa. Antes que eu pudesse fechar a porta da caminhonete, o tio Bruno saiu furioso, cheirando a cachaça. Ele me bateu contra a lateral da caminhonete com tanta força que o metal amassou. Se você tocar na sua irmã de novo, eu te mato. Do que diabos você está falando? Papai apareceu nos degraus, pálido, mas furioso. Lá dentro, a sala de estar parecia uma intervenção. Todos sentados, rostos sérios. Mamãe sentada no sofá, olhos inchados de tanto chorar. Sara estava aninhada ao lado da vovó, tremendo, agarrada a um cobertor. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. O que está acontecendo? Perguntei. A voz da mamãe falhou. Ela nos contou tudo, Caio. Como você tem entrado no quarto dela escondido por anos. O mundo girou. O quê? Sara choramingou, a voz trêmula como um monólogo bem ensaiado. Você disse que ninguém acreditaria em mim. Você disse que era nosso segredo. Eu não conseguia nem falar. Minha boca secou, meu coração batendo nos meus ouvidos. Isso é loucura, Sara. Você sabe que não é verdade. Tio Bruno avançou novamente, mas papai o bloqueou. Deixa o desgraçado falar, cuspiu Bruno. Eu nunca toquei nela, eu disse. Chequem os fatos, caramba. Vocês estão falando das férias? Eu nem estava em casa na metade dessas vezes. Bruno deu um passo à frente, enfiando o celular na minha cara. Capturas de tela,
mensagens de texto, borradas e vagas. Não conte a ninguém. Estarei aí hoje à noite. Um número aleatório com meu nome salvo. Isso é falso, disparei. Qualquer um pode forjar textos. Eu não mandei isso. Mamãe soluçou mais forte. Por que ela mentiria? Porque vocês nunca dizem não para ela, retruquei. Porque ela é recompensada toda vez que chora. O punho do meu pai veio tão rápido que eu não vi. A dor explodiu na minha mandíbula, metálica e aguda. Eu caí no tapete, atordoado. Você me dá nojo, disse ele, tremendo. Você não é meu filho. Eu olhei para mamãe, mas seus olhos estavam vazios, como se ela já tivesse me apagado. Ela pegou sacos de lixo perto da porta, minhas roupas embaladas e prontas, meu cartão de crédito e plano de saúde rasgados ao meio sobre a mesa. Pai, por favor, eu disse, sentindo o gosto de sangue. Você me conhece. Você me criou. Ele agarrou minha camisa e me empurrou em direção à porta. Se você voltar aqui, vou garantir que esteja na cadeia antes do amanhecer. Lá fora, a chuva caía em lençóis duros e frios. As cortinas dos meus vizinhos se mexeram. Eu tropecei até a caminhonete, lábios cortados, ombro latejando. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha um lar para onde voltar. Sentei na cabine por horas, olhando para o para-brisa até o amanhecer. Cada mensagem, cada risada, cada troféu naquela casa, tudo não significava nada agora. Meu telefone continuava vibrando com o silêncio. Mais tarde, quando tentei ligar para o pai, a mãe, até a vovó, ninguém atendeu. No dia seguinte, recebi uma única mensagem do meu pai. Entre em contato conosco novamente e eu pedirei uma medida protetiva. Você está morto para nós. Foi isso. Sem julgamento, sem chance de falar. Apenas o exílio. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu vi aquela impressão na mesa de Sara novamente. Plano de segurança para garotas adolescentes. A nova fechadura, a maneira como mamãe havia escrito notas nas margens semanas antes de tudo isso. Caiu a ficha, então. Eles não tinham apenas acreditado nela. Eles estavam esperando a história se encaixar. Eu deveria ter lutado, ido à polícia, mas em vez disso, dirigi até a chuva virar uma garoa gelada e estacionei atrás de um ginásio de esportes, tentando entender como uma família poderia apagar uma pessoa da noite para o dia. Aquela foi a noite em que a família Rocha morreu para mim. E o homem que eu tinha sido, estudante de honra, atleta, filho de ouro, morreu com eles. O frio em Ouro Preto não estava apenas no ar. Vivia nos meus ossos, entrava pelas frestas das janelas velhas do bar onde eu trabalhava, pelas costuras do casaco de segunda mão em que eu dormia, por cada olhar só, não dito, que eu recebia na universidade. Tudo em que eu dependia, universidade, vôlei, família, havia desaparecido, deixando para trás este vácuo cinzento e silencioso onde cada respiração doía um pouco. O primeiro golpe veio por e-mail. O escritório da tesouraria da universidade. Pagamento da mensalidade recusado. Meus pais haviam cancelado a autorização de fiador. Sem ela, eu não poderia pagar as taxas do semestre. Passei aquela tarde correndo entre os escritórios, implorando por extensões, mas tudo o que eu vi foram recusas educadas. Sem um fiador, Sr. Rocha, estamos de mãos atadas. Acabei reduzindo meus créditos, trocando palestras por turnos mais longos. Em dezembro, minha vida estava dividida entre aulas que eu mal acompanhava e noites guardando um bar na zona norte da cidade. Pagava o suficiente para me manter alimentado, mas não o suficiente para me manter humano.
As pessoas sussurravam quando eu entrava. Amigos que eu conhecia desde o primeiro ano se viravam nos corredores. Garotas com quem eu estudei silenciosamente moviam suas bolsas quando eu sentava perto delas. Ninguém nunca disse nada abertamente, mas eu podia sentir a palavra que eles pensavam, mas nunca falavam. Predador. Eu disse a mim mesmo para ignorar. Manter a cabeça baixa, me formar, desaparecer em algum lugar novo. Mas os rumores têm sua própria gravidade. Eles te puxam para baixo até que mesmo o silêncio pareça culpa. Minha caminhonete quebrou em janeiro. O mecânico disse que o bloco do motor estava rachado. Mais barato comprar um novo, disse ele, entregando-me uma conta mais alta que o meu aluguel. Eu não podia pagar. Vendi o que restava do meu equipamento de vôlei para quitar parte da dívida, e então perdi o emprego de entrega, que dependia de ter um carro. Em fevereiro, eu estava atrasado no aluguel. Meus colegas de quarto, caras que antes torciam por mim na quadra, deixaram minhas malas do lado de fora da porta, sem uma palavra. Foi assim que acabei no depósito de equipamentos atrás do ginásio de esportes. Meu antigo treinador, um homem de poucas palavras, me encontrou sentado lá uma noite depois de fechar. Ele não perguntou como eu cheguei àquele ponto. Ele apenas colocou uma pequena chave na minha mão e disse: "Você pode ficar aqui até o semestre acabar. Não conte a ninguém." Dentro do depósito, cheirava-lhe poeira e suor. Mal havia espaço para as bolas de treino murchas e um colchonete fino que ele me deixou. Ele voltou mais tarde, com um aquecedor elétrico e um jantar que sobrou enrolado em papel alumínio. Aquela refeição, frango e purê de batata, tinha gosto de dignidade. Comi cada pedaço lentamente, fingindo que era esperança. As semanas se transformaram em um longo loop congelado de aulas, turnos e meio sono. Meu corpo doía, minhas costelas ainda doloridas pelo excesso de trabalho. Uma noite, quando saí do bar, depois de fechar, 3 homens esperavam perto do meu carro. Reconheci um da academia. "Você é aquele esquisito dos fóruns de notícias", ele zombou. Antes que eu pudesse falar, o primeiro soco acertou minha mandíbula. O segundo tirou o ar dos meus pulmões. O terceiro veio por trás. Eu revidei, selvagem e cego, mas eram 3 contra 1. Quando os faróis entraram no estacionamento, eles correram. Acordei em uma clínica particular com 2 costelas quebradas, uma fissura na órbita ocular e uma conta médica de 17 miolos. Sem plano de saúde, sem família para ligar. Assinei os papéis da alta e saí para a rua com o rosto envolto em gaze. O depósito se tornou meu mundo novamente. Eu aquecia latas de sopa no aquecedor, guardava meus livros didáticos em um caixote de leite e tomava banho no vestiário quando o time não estava por perto. O treinador fingia não notar a toalha extra pendurada no banco. Cada gentileza dele parecia, ao mesmo tempo, misericórdia e humilhação. Uma noite no bar, perto de fechar, 2 universitários bêbados começaram a discutir por causa de uma bebida derramada. Eu me coloquei entre eles, calmo, mas firme. "Levem lá para fora, ou se acalmem", eu disse. Meu tom deve ter lembrado alguém de um sargento, porque um homem de cabelos grisalhos, sentado no balcão, me observou atentamente. Quando a briga se dissipou, ele assentiu, deixou uma gorjeta maior que a conta e me entregou um cartão. "Você já serviu?" ele perguntou. "Não." Ele me estudou por um momento. Poderia ter me enganado. Então ele saiu. O cartão era simples, sem nome, apenas um número. Coloquei na carteira e disse a mim mesmo que não precisava de ajuda. Eu poderia lidar com isso sozinho. Mas as noites ficaram mais longas. Às vezes eu acordava de um sono superficial, sufocando, vendo o rosto de Sara manchado de lágrimas naquela sala de estar, ouvindo a voz do meu pai. O medo rastejava sob minha pele.
Medo de que talvez, não importasse o quão longe eu corresse, eu sempre carregaria a versão deles de mim. Uma noite, escrevi um bilhete no verso de um recibo. Eu não fiz isso. Dobrei uma, 2 vezes, encarei até o amanhecer, depois rasguei e joguei no lixo. No final do inverno, meu corpo era uma lista de hematomas e dívidas, e minha mente havia se estreitado a um único pensamento. Eu não podia mais viver assim. Cada respiração parecia emprestada. O mundo havia seguido em frente, sem mim. E, no entanto, mesmo assim, eu não sabia que em algum lugar lá fora, o homem cujo cartão eu guardava estava prestes a me encontrar antes que eu desaparecesse completamente. Não me lembro da viagem para o sul. Só me lembro do borrão da chuva no para-brisa e do som das minhas costelas rangendo toda vez que eu tossia. Eu vendi tudo o que restava em Ouro Preto, enchi uma mala com algumas roupas e continuei dirigindo até o rádio sair de sintonia. A caminhonete, finalmente, morreu, perto de São Joaquim, em Santa Catarina. Foi lá que decidi que terminaria. Era a primeira noite de chuva se transformando em neve. O rio abaixo da ponte parecia negro, engolindo a luz. Estacionei no meio da travessia, motor estalando, e saí. O vento uivava forte o suficiente para fazer o aço zunir. Meu telefone estava frio na minha mão, sem ligações, sem mensagens, ninguém. Pensei na última mensagem do meu pai. Você está morto, para nós. Talvez ele finalmente estivesse certo. Subi no parapeito, o metal escorregadio, sob meus sapatos. Minhas costelas gritavam de dor, mas não importava. Por um segundo, houve paz. Sem barulho, sem medo, apenas a gravidade esperando. Então, uma voz veio de trás de mim. Não faça isso enquanto está chovendo. A água já está fria o suficiente. Eu me virei. Um velho estava lá, cabelos grisalhos grudados na testa, capa de chuva batendo ao vento. Ele segurava uma vara de pescar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vá embora, eu disse. Não posso, ele respondeu simplesmente. Se você pular, vira meu problema. Terei que relatar, e odeio papelada. Algo sobre a calma em sua voz rompeu a estática em minha cabeça. Você não sabe o que eu fiz. Ele deu um passo mais perto, sem medo. Então me diga. Já ouvi coisa pior. Tentei falar, mas o que saiu foi um soluço. Toda a raiva, a vergonha, a exaustão simplesmente transbordou. Contei tudo a ele. A mentira da minha irmã. O silêncio dos meus pais, os rumores, as brigas, a clínica, o depósito. Falei até minha garganta queimar. Ele não interrompeu. Quando terminei, ele disse baixinho. Meu nome é Danilo Honório, fuzileiro naval, reformado. Minha cabana fica a 8 quilômetros daqui. Fogo quente, roupas secas. Você pode vir se quiser. Eu quase ri. Por que você me ajudaria? Porque alguém me ajudou uma vez, disse ele. E porque se você vai morrer, é melhor fazer isso de estômago cheio. Eu pretendia recusar, mas meus joelhos cederam com a dor. Honório segurou meu braço antes que eu caísse. Seu aperto era forte, firme. Ele não disse mais nada. Apenas me guiou em direção a uma velha caminhonete do outro lado da ponte. Sua cabana era pequena, arrumada, tudo em ordem. Ele me jogou uma toalha, me entregou uma caneca de algo que queimou descendo e apontou para um catre perto do fogão. Coma primeiro, durma, converse amanhã. Dormi pela primeira vez em meses sem sonhar. Quando acordei, a luz do sol cortava as persianas. A cadeira onde ele se sentara estava vazia. Sobre a mesa havia um bilhete em letra de forma. Vá se ainda quiser morrer. Fique
se quiser viver. Lá fora. Ele estava no quintal, fazendo flexões na grama molhada, contando em voz baixa. Eu saí, costelas doendo, sem saber o que deveria fazer. Ele ergueu os olhos, semicerrando-os contra a luz, e disse: "Você ainda está aqui. Bom, agora, mexa-se." O suor é a única maneira de reconquistar seu lugar. E pela primeira vez em anos, alguém me deu uma ordem que eu queria seguir. Eu não sabia ainda, mas aquela manhã marcou o início de tudo o que veio depois. A disciplina, o trabalho, a segunda chance. Sem desculpas, sem falso conforto, apenas um homem que se recusou a me deixar afogar. Não houve milagres naquele dia. Apenas 2 homens na chuva, um tentando sobreviver, o outro garantindo que ele o fizesse. Entendido. Aqui está um corte, muito mais enxuto, que permanece totalmente consistente com o que você construiu até agora. Honório me acordava às 5 da manhã, todos os dias. Sem desculpas. Corríamos 8 quilômetros pelo ar úmido do pasto, depois flexões, barras, trabalho de respiração. "Concentre-se no seu batimento cardíaco", ele dizia. "O resto fica quieto." Anotei tudo em um caderno surrado, até que a memória muscular parecesse posse novamente. Ele me introduziu lentamente na Sentinela Norte. Fiação, câmeras, varreduras de perímetro. Ninguém perguntou sobre meu passado. Eles me julgaram pela pontualidade e cuidado. Respeito pago em uma moeda que eu não sentia há anos. Ele me fez ver a doutora Mônica, uma ex-médica do exército, que deixava o silêncio pairar até que eu mesmo me ouvisse admitir. Eu evitava dormir porque toda vez que fechava os olhos, via Sara chorando e uma porta se abrindo que nunca se abriu. Nomear isso não consertou, mas me deu um chão. Uma noite, encontrei um fórum antigo ainda passando o meu nome. Eu queria brigar com a tela. Honório disse: "Vença isso na sua vida." Mais tarde, rastreei aqueles textos podres até um dispositivo na rede doméstica dos meus pais, salvei a prova e fechei o laptop. A Sentinela Norte me ofereceu um cargo em tempo integral. Eu assinei. Um colega de equipe mais tarde caiu de um andaime ruim que eu deveria ter sinalizado. Ele sobreviveu, mas eu me odiei pelo atraso até Honório dizer: "Você não é Deus. Faça melhor amanhã." Na primavera, São Joaquim ficou verde. Do cume, eu finalmente vi a cidade sem recuar. "Eu não te salvei de morrer", ele me disse. "Eu te ensinei a viver." Florianópolis era chuva no vidro e galerias de paredes brancas. Em uma abertura no bairro de Santa Mônica, conheci Júlia, sobrinha de Honório, cuja honestidade cortava mais limpo que uma linha de moldura. "Você fica parado como uma estátua", disse ela. "Estátuas não se cansam", respondi. Ela me convidou para seu estúdio. Entre telas que cheiravam a linhaça sassa, eu lhe dei a versão curta. Minha família acreditou em uma mentira, e isso quase acabou comigo. Ela entendeu de uma forma que não exigia tradução. O pai dela havia ensinado a dor com um cinto e uma porta trancada, e a sobrevivência a tornara precisa sobre a luz. De volta à Sentinela Norte, uma nova lista de clientes carregava a firma onde meu pai construiu sua reputação. Honório deu de ombros. "Se um nome no papel te impede, você ainda está acorrentado a ele." Eu rubriquei as margens, de qualquer maneira. No estande de tiro, ensinei a Júlia controle de respiração. Ela me desenhou e, mais tarde, enviou uma peça finalizada chamada "Homem Enfrentando o Vento." Então, um e-mail não assinado. "Sua família está prestes a perder a casa." Assinado Sara. Não contei a ninguém. Na exposição de Júlia, feridas de vidro, uma tela de uma criança sob luz fria me pregou onde eu estava.
Percebi que fugir tinha feito seu trabalho. Agora eu precisava me virar. Minha mãe ligou. Sara confessou. O banco estava cercando. Dirigi até Curitiba, escolhi uma mesa de canto em um café na rua 15 de novembro e esperei. Eles vieram, menores do que eu me lembrava. Eu não disse olá. Falem. Sara disse que mentiu porque a atenção parecia oxigênio e ela não conseguia encontrar o botão de desligar. Meus pais disseram que estavam protegendo ela ou a imagem na parede. Eu deslizei um tablet entre nós. Fotos datadas do torneio em Belo Horizonte. Um clipe local, declarações de colegas de time. Se vocês tivessem checado uma vez, nada disso. Então, eu deslizei as contas. Costelas quebradas, órbita rachada. Dívidas empilhadas como tijolos. Minha mãe se desculpou. Meu pai encarou o chão. Finalmente, o pedido. Ajude com a casa, até nos reerguermos. Eles não tinham vindo pelo perdão. Tinham vindo pelo resgate. Sara agarrou minha manga, sussurrando para não puni-los por causa dela. Todo mundo paga, eu disse. Eu paguei. Meu pai tentou. Nós somos família. Não, eu disse a ele. Família é quem fica quando até a tempestade bate. Um fuzileiro naval reformado e uma pintora ficaram. Essa é minha família. Deixei dinheiro para o café. Sara, eu te perdoo. Você era uma criança. Eu não perdoo vocês dois. Adultos não têm o direito de queimar o próprio filho e chamar isso de amor. Lá fora, a chuva suavizava a rua. Sara segurou meu pulso. Me desculpe. Desculpa é uma porta, eu disse. Atravessá-la é o trabalho. Júlia pegou minha mão na calçada. Dirigindo para o sul, Honório ligou. Você fechou aquela porta. Tranquei, eu disse. Do meu lado. 2 verões depois, o oceano ditava nosso ritmo. Júlia pintava de manhã, com a porta de vidro aberta. Eu corria na praia, ao amanhecer, e preenchia relatórios da Sentinela Norte ao meio-dia. Honório havia morrido durante o sono 6 meses antes. Sua carta está na nossa geladeira. Você não me deve nada. Mostre ao mundo que você pode se levantar sem empurrar ninguém para baixo. Notícias sobre meus pais vinham pelas bordas. Meu pai em um turno da noite em um armazém em Joinville. Minha mãe limpando casas para mulheres, que ela costumava impressionar. Sara em Ouro Preto, pintando céus. Eu escrevi uma carta para ela. Você levou minha juventude e meu nome. Não vou te dar o resto. Diga-se a verdade para si mesma primeiro. Incluí um cheque para um cemitério, não para apagar nada, mas para marcar um caminho diferente. Quando Júlia perguntou se nosso filho conheceria os avós, eu disse, ainda não. Talvez quando eles puderem encarar a verdade sem piscar. Numa tarde quente, levei uma lata das cinzas de Honório e flores brancas até a beira da água e deixei ambos irem. Eu mantive minha palavra. Eu disse, e o oceano não fez cerimônia, o que pareceu certo. Uma semana depois, um envelope acolchoado chegou. Uma pequena paisagem marinha e no verso. Obrigada por não me deixar dentro da mentira. Pendurei ao lado da foto de Honório. Noites, as janelas abertas. Dormimos ao som do Atlântico, desfazendo e refazendo a costa. Eu não salvei meus pais de perderem tudo. Eu salvei a parte de mim que eles não podiam apagar. Família, aprendi, é uma prova diária. Quem aperta seus cadarços quando suas mãos tremem? Quem segura a luz firme quando seu braço se cansa? É quem fica e com quem você escolhe ficar, até essas manhãs seguintes. Eu costumava pensar que o encerramento era uma porta que você batia. Não é.
É uma porta que você aprende a abrir e trancar do seu lado. A minha girava em dobradiças estranhas. Uma ponte em Santa Catarina, numa noite chuvosa. Um velho fuzileiro que se recusou a desviar o olhar. Um depósito atrás de um ginásio. Uma galeria de paredes brancas, onde a luz finalmente pousou sobre a verdade. Uma mesa de café, onde eu coloquei as provas e peguei meu pedaço de volta. Uma faixa do litoral catarinense que me ensinou que a maré vai levar e levar. E ainda assim, devolver o que importa. Eu não recebi os anos de volta. Eu não recebi um pedido de desculpas que consertasse algo. O que eu ganhei foi algo melhor. Uma vida que construí com minhas próprias mãos. Uma mulher que não recuou no escuro. A sabedoria firme do homem que me tirou da chuva. E um nome que me pertence novamente. Se você foi apagado, me ouça. Você não é o que eles te chamaram quando a sala se voltou contra você. Você é a soma do que você faz a seguir. E a seguir, e a seguir, quando ninguém está aplaudindo, e a única testemunha é sua própria respiração. O perdão não é um atalho para uma reunião. É um limite que você desenha para que seu futuro possa finalmente andar para frente. Misericórdia não significa pagar dívidas que foram usadas como armas contra você. Às vezes, misericórdia é recusar o resgate e deixar as pessoas encontrarem o chão que elas te deram. Família não é uma fotografia. É a pequena prova, sem glamour, de quem fica. Quem aparece sem pedir um recibo. Quem segura a luz firme enquanto você se costura de volta. Meu nome é Caio Rocha. Fui considerado culpado antes que alguém checasse a data. Dormi no concreto e assinei papéis de alta que nenhum filho deveria assinar sozinho. Aprendi a correr antes do amanhecer e a nomear o medo em vez de engoli-lo. Recusei-me a entregar minha paz às pessoas que me quebraram. Mantive minha promessa a um homem que uma vez disse que eu não lhe devia nada, exceto uma vida vivida honestamente. Se você está aí à beira do seu próprio abismo, não estou aqui para dizer que fica fácil. Estou aqui para dizer que fica verdadeiro. E a verdade, quando você a carrega por tempo suficiente, torna-se luz. Antes de deixá-los, quero saber que vocês estão aqui comigo. Diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Importa mais do que você pensa saber que uma história pousou em algum lugar. Se alguma parte da minha jornada abriu algo para você, inscreva-se no canal e fique. Esse único clique mantém essas histórias vivas. Aquelas sobre sobreviver à desgraça, reconstruir a dignidade e escolher o amor sem se render. Compartilhe isso com aquele amigo que está se arrastando de volta de uma queda feia. Ative as notificações para não perder o que vem a seguir. Eu não terminei de contar a verdade, e talvez você não tenha terminado de ouvir a sua. Se você tem uma história como a minha, ou uma completamente diferente, mas carregando a mesma dor, escreva nos comentários ou envie para a caixa de entrada na página do canal. Eu leio. Eu as carrego nas minhas corridas matinais. Não vou prometer respostas, mas vou prometer presença. Obrigado por me dar seu tempo, seus olhos, seu silêncio. Obrigado por deixar isso ser mais do que uma manchete e um rumor. Lá fora, o oceano continua refazendo a costa. Aqui dentro, continuamos nos refazendo. Volte na próxima semana. Trarei outro pedaço da estrada. Traga sua respiração, sua honestidade e aquela pequena parte de você que ainda acredita que amanhã virá.